Diz assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabemos que seremos julgados com mais rigor, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios, que são tão grandes e impelidos por ventos fortes, são dirigidos por um pequenino leme, levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo e é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Diga assim até agora: misericórdia. Misericórdia. Se for usado de uma forma ruim, você viu que até agora é só desgraça, né? Versículo 7: pois toda espécie de animais, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar, é um mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Olhe para o seu cônjuge que está ao seu lado e diz assim: minha amada, meu amado, isso não deveria ser assim. A bem verdade é que nós falamos de comunicação, nós precisamos entender algumas coisas antes de entrar efetivamente na comunicação. A palavra do Senhor diz lá em Provérbios que a nossa palavra, aquilo que nós falamos, tem poder para a vida e tem poder para a morte. Repete comigo: o que eu falo tem poder para a vida e tem poder para a morte. Eu já quero fazer uma indagação para você essa noite. O que tem saído da sua boca? Na hora que você está chateado, na hora que você está com raiva, tem gerado vida ou tem gerado morte? Dentro do seu relacionamento, tem gerado vida ou tem gerado morte? A bem verdade é que a gente até sabe se comunicar. A criancinha, ela começa a aprender a falar muito cedo. Só que a partir de certo momento, a gente começa a perder aquilo que nós temos de comunicação, a perder a nossa assertividade, e dentro do relacionamento, parece que o negócio afora ainda mais. Parece que dentro do relacionamento tudo é potencializado a 2, a 3, a 4. É por isso que um simples batida, uma simples sujeira que cai em cima da mesa, uma simples toalha, uma simples cueca jogada no chão, um simples sapato que foi esquecido, simples coisas começam a trazer um dano ainda maior. Começam a trazer coisas que vão mal, brigas e mais brigas e mais brigas, por pequenas coisas. Mas essas pequenas coisas, elas vêm o quê? Crescimento de tempos em tempos. Quando nós falamos de comunicação, precisamos entender também que através da comunicação é que nós temos unidade. Não existe unidade se não houver concordância. Diz assim comigo: não existe unidade se não houver concordância. Salmo de número 133, versículo de número 3. Onde há unidade, Deus ordena bênção. Olha para essa mulher que está ao seu lado aí, a sua mulher, né? Olha para a sua mulher, bem nos olhos dela. Diz assim: meu amor, os homens, diz assim: meu amor, você é bênção do Senhor. E eu recebi a minha bênção quando eu me casei com você. Diga assim: me perdoa, porque até hoje a toalha ficou em cima da cama. O
quem já começa a receber? Por que, pastor, um lar de paz e prosperidade? O nosso lar é uma extensão do céu. E o lar é o refúgio do homem. O homem, quando ele sai para guerrear, ele precisa ter um refúgio para ele voltar. Quando ele sai de casa, ele já precisa sair debaixo de palavra, de comunicação. Já quando precisa sair de casa com o devocional pronto, orando, profetizando e declarando. Dentro de uma comunicação assertiva, a esposa já começa a orar e abençoar o marido. O marido, quando ele está saindo de casa, entrando no carro, indo trabalhar, ele já vai profetizando sobre o dia, já vai declarando, porque através dessa palavra ele está gerando vida. Só que por muitas vezes, a palavra do Senhor diz que a mulher, ela tem um poder de ou edificar um homem, ou destruir com as suas palavras. Homens, olhando nos olhos de vocês, quando você sai de casa brigado com a esposa, como é que é a produção do dia? Como é que você fica? Produz muito ou produz pouco? Eu produzo zero. E eu briguei em casa, eu saí brigando com todo mundo na rua. Cheguei no escritório 8 horas, o funcionário chegou 8h05, já estou brigando com ele. O horário é 8, não é 8h05. Aí o cliente vai encher o saco para cá, eu estou indo para lá, e pouquinho fica nessa. O dia todo de tribulação. Até eu chegar em casa, na paz e na calma, sentar para resolver o que eu preciso resolver. Antes, não era nem para ter saído de casa, porque o meu dia não foi prometido. Acontece com você também isso aí? E essa mulher tem poder. Mulher, levanta sua mãozinha assim, ó. Fecha ela aqui, fechado, fechado. E assim com as suas próprias mãos, de edificar ou derrubar o seu lar. Quando a gente vê um homem de sucesso, pode ter certeza que esse homem está muito bem casado. Muito bem casado. Pastor Bruno, e por que isso? Porque o homem ele só sai para guerrear quando o lar dele está seguro. Um homem que sai de casa preocupado com esposa, com filho, não produz nada também. Mas quando ele sabe que ele tem uma mulher que está cobrindo a costa dele e ele está cobrindo a sua família, aí sim, ó, há uma junção. Lembra que eu falei sobre poder? Nossa palavra tem poder. Falei sobre unidade, falei sobre casamento. Só para reposicionar ou ratificar aquilo que você já sabe sobre família. O homem precisa ser o cabeça do seu lar. E por muitas vezes a comunicação ela dá uma certa distorção. Ou dá certo atrito. Porque o homem já perdeu a função dele dentro de casa. E a mulher assumiu um papel que não era para ela assumir. Então o homem precisa ser o cabeça do seu lar. Ele precisa ser aquele que se levanta para resolver. Ele precisa ser o provedor, o protetor e o direcionador da sua casa. E a mulher, por sua vez, precisa ser aquela mulher auxiliadora. Precisa ser aquela mulher sábia que vai, direcionando o marido. E às vezes o marido não é aquele cara tão ágil assim. E a mulher já está muito acelerada. Aí o que acontece? A gente chama, a mulher assume a posição do homem e o homem assume a posição da mulher. Inverteu tudo aquilo que Deus um dia preparou para ser uma bênção. Aí esse casal começa a viver, pode até passar 10, 15, 20, 30 anos casado, mas vive infeliz. Por que vive infeliz? Porque o homem que é o leão, que era para estar guerreando, está enjaulado. E a mulher que era para ser a lady, a princesa, está guerreando. E dentro desse contexto, não há comunicação que resolva.
no dia que você se casou. Eu fui testemunha que você está sendo infiel com a mulher da sua vida. E por isso, eu me posiciono contra vocês e a favor da família. Então isso acontece e nós precisamos preservar a nossa família. Você precisa preservar o seu relacionamento. E a preservação desse relacionamento vem através da comunicação. A comunicação que eu tenho a dois e a comunicação principalmente que eu tenho com o Senhor. E aí eu vou entrar não apenas naquilo que é humano, mas principalmente naquilo que é eterno, que é o que vai manter a chama acesa por 10, por 15, por 20, por 30, por 40, por 50 anos. Para não acontecer o que eu via muito quando eu era mais novo. Eu via muito casamento que tinha 30 anos, mas as pessoas eram infelizes. E eu não conseguia entender como é que se fica 30 anos de casamento de forma infeliz. E eu sempre falava para mim que eu não quero viver um relacionamento de aparência. No dia que nós estivermos ruim, ninguém prega. A gente não prega, a gente não ora, a gente vai aprender mais sempre. No dia que a gente não estiver bem, a gente não vai aconselhar ninguém, não vamos orar com ninguém. Não vamos ser maldição na vida de ninguém, porque eu e você não estamos bem. E a Bíblia diz que se eu trato a minha mulher com amargura, a minha oração não passa do céu, não adianta nada. Eu viver de aparência, viver daquilo que, não, eu sou um pastor, não, eu chego lá, eu pego por mim, estava escalado para pregar hoje, infelizmente, tive uma situação na minha casa que eu não consegui resolver até chegar ao culto, estou chamando o fulano de tal, vai pregar no meu lugar, eu vou sentar para ouvir, e quem sabe no domingo que vem eu volte aqui para ensinar sobre a vida de vocês. E não há vergonha sobre isso. Não existe vergonha porque eu e você falhamos e erramos. Só que eu não posso confundir as coisas e viver de aparência. Porque se eu começo a viver de aparência, aí todos os problemas que eu tenho que resolver interpessoais eu vou empurrando para debaixo do tapete. Vou botando para debaixo do tapete, debaixo do tapete, e vai chegar uma hora que alguém vai estourar. Aí nessa hora que alguém estoura, liga para o pastor Reginaldo e fala: Reginaldo, estou com um problema, minha mulher quer me deixar. Reginaldo, estou com um problema, eu quero deixar essa mulher. Por quê? Porque ela foi acumulando, até a hora que alguém disse: eu não aguento mais. Que isso não aconteça nunca sobre a vida de vocês. Amém. Mas se eu reposicionar, que eu já acabei de falar para vocês, entender a minha posição dentro desse relacionamento, entender que o homem que ora pouco, deveria orar mais, que o homem que busca pouco deveria buscar mais, porque é dele que precisa estar a oração sobre a família. E a atenção do homem precisa ser para sua esposa. Sabe algo que a gente tem que perceber? É que quando a gente estava no primeiro amor, lá naquele comecinho, lembra? Não tinha tempo ruim. Você ia ver essa mulher na chuva, você ia ver ela de madrugada, de manhã, a chama estava acesa. Era bom ou era bom? Meu Deus, eu quero fazer uma intervenção. Era bom ou era bom? É bom até hoje, né? Cadê mais um bom? Mas lá, Provérbios 31, vai chegar em casa, a lamparina vai estar acesa. Entenda, meu espírito, quem não é casado, deixa quieto. O começo, sabe por que o começo era tão gostoso? Porque lá no começo era um olhando para o outro. Era um olhando para o outro. Vamos para o cinema juntos, vamos para a pipoquinha juntos, vamos fazer não sei o que juntos, vamos caminhar na conta dele juntos, vamos juntos. Aí daqui a pouquinho casou, que era para continuar junto, aí começa a ter o quê? As crianças. Um casamento próspero e abençoado começa a ter geração. A Bíblia diz que Deus, ele derrama do tesouro
mulher talvez esteja sobrecarregada, eu não estou conseguindo enxergar isso, porque eu estou numa outra frente de batalha, eu também estou sobrecarregado, eu também tenho responsabilidade para pagar a conta, para trazer comida, é água, é luz, é imposto, é IPTU, é PVA, é plano de saúde, é escola, é material, é problema, mas eu estou onde? Eu também estou brigando aqui. E aí o relacionamento vai se desgastando, se deteriorando, a gente não vai perceber. Até o ponto da gente se acostumar com a mulher que está ao nosso lado. Até o ponto de não ter mais aquele tesão como tinha lá no começo. De ter aquela vontade de você dar um cheiro no cangote, arrepiar, ó, todinho. Quem está comigo aqui? Dá aquele cheiro no cangote, vamos para casa, vamos embora. Não tem por que ficar aqui nesse aniversário não. Está me entendendo aí? E a gente começa a entender. A Tim vai começar a entender. Depois vai perder o seguinte. Não, agora, uma vez no mês, a boca, para quem fazer muito, né? Aí a gente perdeu o que o Senhor nos disse. O Salomão disse: aproveita a vida com a mulher que Deus te deu. Aproveitar, mas você aproveitar mesmo. É se deleitar. O que está entendendo aqui? Quanto tempo faz se você já não faz? Está gravando, mas eu vou passar tudo. Aquele sexo que precisa ser feito como era lá anteriormente. Que você se prepara para o seu marido se prepara para você. Quanto tempo faz que não há aquele, sabe, aquele negócio que vem assim, que você fala: meu Deus, é hoje, oh glória. Quem está comigo aqui? Amém. Quem não casou, fica tranquilo, não é para você essa parte. É só para depois, não é para agora não. Vira. Sabe aquele fogo aceso, aquela vontade de estar junto? Às vezes não é só sexo não, mas você está abraçado, está cheirando, sabe, de estar junto, de ter prazer de estar junto. Às vezes eu começo a aconselhar homens que os homens não querem voltar para casa. Não, mas você voltar para casa é só um problema, é criança chorando, é não sei o que, eu falei: não, está tudo bagunçado, porque eu estou ocupado, estou a cabeça dessa organização. Se está tudo desorganizado, a culpa é tua, volta e coloca tudo em ordem. Ah, mas a minha mulher está estressada, chega em casa, dá um beijo na boca dela, leva um buquê de flor, leva o presente que eu quero ver se ela não acalma. A palavra do Senhor diz que uma palavra branda, ela dizia o quê? Todo furor. E às vezes ele só está cansado. Aí o homem não está mais performando como performava também. Por quê? Passou suprido, engordou demais, testosterona baixou, a libido vai baixar também. Teve uma época que eu achei que eu estava com problema. Eu falei: meu Deus, o que está acontecendo comigo? Reaviva o Espírito sobre a minha vida e eu vou devagar. Aí eu, pesando 150 quilos, como é que tem testosterona? Minha testosterona que era para estar em 1.200. Eu falei: está explicado? Preciso emagrecer, então eu vou voltar a gerar aquilo que me dá desejo da minha esposa, porque eu preciso de hormônio para isso. E comecei a fazer atividade física. Não comecei por mim, não. Eu comecei porque eu estava pecando e falhando dentro do meu lado. Eu voltei a emagrecer, a ter uma qualidade de vida, porque eu estava falhando. Só eu sentia prazer. A minha mulher não sentia. E talvez essa também é uma parte da comunicação que você precisa começar a ganhar. Homem, você precisa satisfazer a sua esposa. Atrás não, só o lateral. Vou repetir. Homens, vocês precisam satisfazer os desejos da sua esposa.
E a gente começa a sentar para conversar de adulto para adulto, não de menino para menino. Porque o menino e a menina, quando senta para conversar, ele senta para dizer que ele está certo e a mulher está errada. E a menina, quando senta para conversar, senta para dizer que o marido está errado e ela está certa. Deixa eu te contar uma novidade, que não é tão novidade assim, desde o Gênesis. Você casou, não existe mais eu e ela. Vocês dois são sócios, sua mulher ou você era. Se você era, a sua mulher com você, não existe mais esse negócio. É uma só carne. Ah, mas o meu marido fez errado, você vai junto. É uma só carne. A decisão que ele erra lá fora, com a tua ausência, se tiver consequência, a consequência vem para a tua casa também. Antes de eu vir para cá, eu estava aconselhando um casal que fez um investimento fora, nitidamente arrependido de ter gastado praticamente tudo que eles tinham. E a mulher disse: sabe o quê? Não, eu via que estava errado, mas eu não falava. Eu não queria constranger o meu marido, eu não queria ser jogado no banho de água fria. Irmão, quanto negócio eu deixei de fazer, porque eu falava com a minha mulher: olha, eu estou pensando em fazer uma parceria com o fulano. Ela disse: não sei não, é melhor orar. Não sei não, é melhor orar. Ele está dizendo para você o quê? Não faz. Olha, eu estou pensando em fazer isso. Ora que não vai dar certo. Por quê? Diz assim, alinhou a unidade. Diz assim, alinhou a unidade. Se alinhar a unidade, Deus derrama o quê? Bênção. E se Deus derrama a bênção, e Deus ordena a bênção, o que é ordenar? Deus manda a bênção nos alcançar. Deus manda a gente ser abençoado. E aí não tem principado e potestade que vá bloquear nossa bênção. Se tiver, pode até atrasar um pouquinho, mas Deus manda anjos para desbaratinar, para liberar o caminho e para a bênção chegar sobre as nossas vidas. Quem está entendendo aqui? Dentro do relacionamento, eu preciso fazer o quê? Começar comigo. Entendendo a minha posição de mulher, entendendo a minha posição de homem, entendendo que nós somos uma só carne, que a minha casa precisa estar em unidade. Aí eu começo a usar a comunicação para ir mais além. Aí já não é amor. O que nós vamos conquistar esse ano de 2025? Não é que boleto eu vou pagar. Não é eu preciso reduzir custo. É o quê? O que nós vamos conquistar? O que é que nós vamos orar juntos para que Deus abençoe as nossas vidas? Aí a gente começa a olhar o quê? Os nossos objetivos. Aí não tem um objetivo dela, não tem um objetivo meu. Tem os nossos objetivos, aquilo que nós queremos alcançar. Homens querem ser abençoados. Quem quer ser abençoado aqui? Mais ainda. Vou te liberar a mão. Tem vários. Primeiro, honre o seu Deus. Primeiro mandamento você já sabe. Segundo, faça a sua mulher feliz. Quando a sua mulher, essa que está ao seu lado, está com um sorriso de orelha a orelha, Deus abençoa a tua vida. Quando você faz a sua mulher feliz, Deus abençoa a sua vida. Vou repetir. Quando você faz a sua mulher feliz, Deus abençoa a sua vida. A responsabilidade maior está sobre a vida do homem. Não é que a mulher não tem responsabilidade, ela tem responsabilidade. Mas para ela assim, entrar debaixo de uma submissão, debaixo de um jugo, ela precisa ter alguém liderando segundo o coração de Cristo. E a nossa missão ela é difícil, sabe por que ela é difícil? Porque eu preciso amar minha esposa como Cristo ama a igreja. Como Cristo ama a igreja. Imagina, eu preciso me comunicar como Cristo ama a igreja. Ah, mas a minha mulher saiu com raiva com tanto, eu vou sair todo, pastor, porque eu também não vou baixar Cristo, porque mulher nenhuma vai mandar em mim. Meu irmão, Jesus
Jesus foi humilhado, cuspiram na face dele, bateram nele, sofreu, foi ferido, pregaram ele numa cruz, chicotearam antes de chegar lá, zombaram dele, fizeram tudo que você já sabe que fizeram. E quando chega lá na hora que ele poderia mandar Deus amaldiçoar todo mundo, ele diz o quê? Perdoa, Senhor, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. E que marra é essa? Minha e tua, que a gente não consegue sentar quando a nossa mulher trata a gente mal. Como Cristo, como a igreja, eu preciso começar a entender que nem todo dia essa mulher vai ser uma santa na minha vida. E mulher, você precisa entender que nem todo dia esse teu marido vai ser um santo na tua vida. Mas a palavra branda vai dizer o quê? O furor. Nós precisamos ter sabedoria suficiente para começar a olhar para os nossos cônjuges e entender o que está acontecendo. Tem dia que o homem chega por aquela porta que ele entra em casa, que ele está olhando para o teto, ele está preocupado. E ele chega em casa preocupado e fala bem assim: olha, tem boleto para pagar, acabou o arroz, acabou o feijão, acabou aquilo outro. Tu vai matar esse cara. Imagina a comunicação dessa maneira. Mas está olhando, o bicho está deprimido, está chegando aqui, ó, não vai embora não. Brincadeira. O bicho está deprimido, chegou ali no melhor luxo. É a mulher que chega lá. Está vindo, o homem está vindo. Quem tem filho em casa aí? Filho que é casado tem filho. Vou te dar uma notícia. Filho pequeno, ainda que essa mulher não trabalhe, dá tanto trabalho como se ela estivesse trabalhando. Ainda que ela não trabalhe de forma externa, dá o mesmo trabalho que você lá fora. Só que o que acontece? Lá fora a gente faz uma função. Quando você é empresário, talvez você faz até um pouquinho mais. Até trabalha um pouquinho mais que o normal. Mas lá fora você tem uma descrição de trabalho, você faz uma função. A sua mulher dentro de casa, se você fosse substituir por diversas outros afazeres, lava e passa, uma, cozinha, outra, limpa, outra, babá, outra, fazer reforço escolar, professora, outra. O que mais? O que mais, mulher? Lava a roupa, pegar filho na escola, o que mais? Passar, atenção, costurar, cuidar do cachorro, é um monte de função, fazer comida, fazer o café, almoço e janta. A minha mulher que ali de manhã é só para fazer o feijãozinho todo dia. Ó, faz o feijãozinho todo dia. Ainda que eu não esteja com fome, pelo menos um caldo com feijão eu vou tomar. Isso é comigo em casa. Na sua casa você descobre o que seu marido gosta. Você descobre o que sua mulher gosta. Quem está me entendendo até aqui? Entramos agora na comunicação, eu não vou demorar. Que horas tem? Vamos fazer aquela meia-noite? Já estou finalizando. O pastor falou isso, né? Não tem mais meia hora, uma conversa. Mas, comunicação. Quando eu vou sentar na mesa, eu sento para resolver. E conversas difíceis precisam ser realizadas. Quando eu comecei a estabelecer aquilo que eu estou fazendo, percebi que desanimou. Eu preciso sentar para alinhar aquilo que eu estou fazendo da minha vida. E essas conversas, elas precisam acontecer. E eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, que todas as conversas difíceis, ela me trouxe porque eu não conseguia perceber. Eu não conseguia perceber que eu estava no errado. Eu não conseguia perceber que o que eu ia fazer não ia dar certo. Eu estava dentro de um viés que eu acreditava que ia dar certo. Ela vinha me trazer uma outra, clareava a minha visão, falou: isso aqui pode realmente vai dar errado. Então, conversas difíceis, a gente precisa ter no nosso relacionamento. Precisamos ter, para que daqui a pouco a gente não tenha gabinete dentro e lá a gente começar a expor que a gente não tem coragem de
ele sai todo, no interior tem um termo chamado jequerê, ele sai todo ruim de casa, amarrotado, inimigo da moda, todo feinho. Responsabilidade. Se o homem pudesse, ele estava aqui de pergunta e sandália ali. É ou não é? Mas a mulher vai lá dar uma cutucada, olha, o ambiente precisa disso. Vocês acham que eu duvido? Vocês acham que eu estou repetindo? Sim ou não? Seja sincero. Sim ou não? Eu odiava esse tipo de roupa. Odiava. Para mim, quando eu vi um cara vestido desse jeito, eu falei, sei não, isso é outra. Tenho minhas dúvidas. Mas ela veio, olha, é bom, fica mais jovem, e vai. Teve um dia, eu fui lá e eu vou testar esse negócio, né? Que deu certo, deu bom. Então, homens, escuta as suas esposas. Esposas, vocês não sabem, eles vão chegar aqui. Dentro dessa comunicação, fiz a minha divisão de atividades. Acabou o conflito, agora cada um sabe fazer exatamente o que? A sua parte para um bem maior. Quando nós começamos, eu e a Vivi, nós temos 13 anos juntos. 13. Ela trabalhava e eu trabalhava. Ela trabalhava e eu trabalhava. A gente ganhava um salário mínimo, então não tinha muito o que fazer. Ela trabalhava um lado, eu trabalhava do outro, a gente botava o dinheiro dentro de casa, ajustava as finanças e a gente tinha que pagar as contas aí. Por incrível que pareça, desde aquela época, tinha mais conta que dinheiro para pagar. Então eu recebia menos dinheiro de mais conta que eu gerava. Então eu ainda fazia alguma coisa extra para tentar concluir aquele negócio e fechar a conta do mês. Só que chegou um tempo que Deus abençoou minha vida, graças a Deus, eu falei para ela, olha, meu irmão, a partir desse momento, você só trabalha se você quiser. Porque a partir de hoje nós temos dinheiro suficiente para você parar de trabalhar. Você já não precisa mais estar guerreando lá fora. Nós temos recursos suficientes para você deixar de trabalhar. Deixar de fazer uma função que não é sua para fazer, porque essa função é minha. E uma das coisas que Deus me abençoou muito, sabe por quê? Eu pedia para Deus, falei, Deus, eu preciso honrar a minha família. Eu preciso honrar minha esposa. Eu estava muito animado quando eu casei, eu fiz 3 filhos, um atrás do outro. Eu tenho um de 10, um de 8 e um de 6. Imagina, não teve nem tempo de recuperar nada, foi um atrás do outro. Aí tu imagina, todas as contas multiplicadas por 3. Esse cabelo branco aqui tem mais não, né? Preocupação que eu tive ser. Mas então, eu comecei a entender. Deus queria me abençoar, para que eu abençoasse a minha família. Eu comecei a comunicar com o Criador. Falei, Senhor, eu preciso de recursos para sustentar minha casa. E começou a ter um desejo no meu coração, porque eu vi minha mulher muito atarefada. A mulher, ela tem uma dificuldade até maior que o homem. Porque o homem sai para trabalhar, ele bota a roupa, toma café e ó, rua. A mulher, quando ela acorda as crianças, dá banho às crianças, leva as crianças, faz o café do marido, passa a roupa do marido, ajude o marido, limpa o marido, ó, e vai, aí depois ela vai, então ela tem que acordar mais cedo. Aí a mulher vai trabalhar também. Aí ela trabalha, ok. Quando volta, a mulher lava a roupa, a mulher limpa a casa, a mulher faz a comida. Ou seja, ela trabalha externo e trabalha internamente. Trabalha ou não trabalha mais? Trabalha, dobrado, triplicado. E eu vi isso, minha mulher, meu Deus, a minha mulher está se matando nessa família. Está se matando, eu preciso aliviar, eu preciso tirar essa carga. E aí foi quando eu começou a ter no meu coração para que eu fizesse isso. Já abençoava a vida dos meus pais, primeiro na hora da minha promessa. E aí eu comecei a falar, Deus, eu preciso de recurso o suficiente para no dia que eu bater na mesa, talvez, olha, a partir de hoje, você não trabalha também,
De lá para cá, a gente conseguiu conquistar aquilo que a gente não tinha conseguido conquistar. Nesse período todo, a gente queria comprar uma casa, não conseguimos conquistar a casa. Dessa posição para frente, compramos uma casa. A gente não viajava tanto de lá para cá, meu irmão, Deus tem aberto a porta, eu vou viajar até a quarta vez esse ano. E o pior, e o bom, muito mais. O bom disso é o quê? Em vez de eu estou indo, eu estou pagando, estou gastando R$1. Diz assim, faz a tua mulher feliz. Diz aí, faz a tua mulher feliz. Olha para mim aqui, homem, faz a tua mulher feliz. Tira esse jugo que está sobre os ombros dela, se você puder. Comece a orar ao Senhor, porque Deus me dá condição de eu fazer isso. Me dá condição porque a minha mulher tem muita coisa para fazer. Eu não tenho. Eu só saio de casa tranquilo para trabalhar, porque a minha mulher está no comando das minhas três crianças. Se eu saísse de casa com o papai, eu tenho que botar a câmera toda hora que eu estou preocupado. Se não tivesse alguém da minha total confiança olhando para os meus filhos, eu não ia conseguir performar. A gente já está preocupado. Quem está me entendendo aqui? Pastor, de forma resumida, me dá passos para que eu consiga alinhar a comunicação dentro da minha casa. Primeiro, sente na mesa. Volta a sentar na mesa. Senta na mesa para tomar café da manhã. Começa a entrelaçar de novo aquilo que a gente aprendeu com os nossos avós. Talvez se perdeu um pouquinho na época dos nossos pais, se anulou sobre as nossas vidas. Que é o quê? É sentar à mesa para se alimentar mais um. Quando Davi vai guerrear, quando ele volta para casa, os amalequitas tinham passado e levado o quê? A família dele e tinham destruído a sua casa. Esse é o projeto do inimigo. Ele não quer só levar a nossa família, ele quer levar a nossa família e destruir a nossa casa. Por que destrói a casa? Destrói a casa, tira meu tempo de mesa. E é na mesa que nós somos curados.
assim, nada. Será impossível eles conquistarem essa. Porque neles tem uma só palavra e um só propósito. Aquele propósito da Torre de Babel ser construída completamente errado. Mas ainda assim, no erro, eles estavam no erro eles estavam crescendo. Ao ponto de Deus falar, olha, vamos confundir ele, porque senão, nada do que eles quiserem fazer, absolutamente nada vai ser impossível. E isso acontece dentro do nosso lar. Como nós alinhamos a comunicação? Como nós alinhamos as bases dessa comunicação? Aí sim, eu olhando e percebendo, fazendo uma autoanálise, sentando à mesa, conversando todos os dias, entendendo como foi seu dia, como é que foi isso, como é que foi aquilo. Sabe por que muitos relacionamentos acabam? Sabe por quê? Porque o homem deixa a mulher de lado, aí a mulher fica com indiferença. Claro, a mulher com indiferença. Posso dar palestra? Não vai acontecer com você. Mas no dia que você trata sua mulher com amargura, o capeta manda o Ricardo lá fora para ela com todo o cuidado que você não tem de fazer. Abrindo a porta do carro, puxando a cadeira para ela sentar, sem chamar de princesa, o inimigo das nossas almas é especialista em destruir família. Destruiu a nossa família, cortou comunicação, acabou sociedade. Não existe sociedade sem família. E não existe família sem comunicação. No dia, mulher, que você sai também de casa, vai diante do marido, sai daqui lá fora, a Dalila está só esperando ele passar para o lado para tratar ele como um príncipe, para ser paciente como você não é, para falar, eu te entendo, fala mais que eu te entendo. E daqui a pouco, o homem cai de um lado, a mulher cai do outro, entre o outro. Não chegue ao ponto de terem que voltar ao gabinete por conta de traição. Eu já consegui casais que voltaram e nunca volta ao que era. Ainda que Deus faça todo o trabalho, libere perdão, exista tudo aquilo que sabe que acontece, que Deus restaura. Mas não volta ao que existe em Deus. O copo fica trincado e o trinco é aparente e demora. Para ser curado. Quem está me entendendo aqui? A última, agora é verdade, a última. Lembra que eu falei que o nosso casamento, a nossa família é uma aliança? Lembra? Qual é o conceito de aliança no período bíblico? Josué começa a guerrear. Josué, a Bíblia diz que ele faz uma parceria, ele faz uma aliança com os gibeonitas. Quando ele faz aquela aliança com os gibeonitas, a Bíblia diz que 3 dias depois, ele descobre que tudo era uma farsa. Os gibeonitas não vêm de longe, e na verdade era um povo que já estava pertinho. Sim ou não? Sim ou não? Quem lembra dessa história? Quanto? Quem lembra dessa história? Quem não lembra, agora olha a Bíblia. Agora contar para o devocional. Vamos ler a Bíblia todo ano, pelo amor de Deus. Quem lembra dessa Bíblia, dessa história? Quem é que nunca escutou essa história da Bíblia? Pai, quem nunca respondeu as duas perguntas? Fome? É a fome que não está deixando de baixar o braço, né? Mas nesse período, Josué faz uma aliança. Josué faz uma aliança. Olha para as pessoas assim, Josué fez uma aliança. Olha para a sua mãe assim, eu fiz uma aliança com você. Olha para essa aliança, nós fazemos uma aliança e nós vamos entender o peso dessa aliança agora. Quando Josué faz a aliança com os gibeonitas, a Bíblia diz que, ainda que eles foram enganados, ainda que eles estivessem com vontade
vontade de matar os judeus, eles não poderiam fazer aquilo, porque o castigo de Deus iria sobre a vida deles. Aí, 5 dias depois, ainda descobrindo que tinha sido traído, o gibeonita pega ajuda, diz: olha, ajuda a gente, porque estão invadindo a nossa cidade, estão matando todo mundo e eu preciso de socorro. Aí Josué se coloca para guerrear. E Deus diz para ele: agora que tu fez a aliança, vai lá defender. Te põe em pé para a batalha. Vai que eu estarei contigo e você vai ser vitorioso. Aí a Bíblia diz que quando o reino vem contra Israel, sim, em qualquer batalha, em guerra, o numérico sempre é um fator decisivo em guerra. Imagina 5 reinos indo contra 1. Era a morte na certa, mas ainda assim eles estavam indo para a batalha. Tem coisas que na minha tua vida tem tudo para dar errado, mas só que a gente está honrando a aliança do Senhor, vai dar certo para você. Já tinha tudo para dar errado, mas ele foi para a batalha. Aí a Bíblia diz que ele começa a guerrear e Deus começa a ajudar Josué na batalha. A Bíblia diz que Josué está batalhando e Deus manda começar a chover pedra do céu pegando fogo. E a Bíblia diz que mais gente morreu com as pedras pegando fogo do que a fio da espada. Ou seja, Deus matou mais gente que Josué na batalha. Ainda não bastava, porque ainda tinha gente para batalhar lá. Ainda tinha gente a ser morta, a ser conquistada. Aí a Bíblia diz que Josué ora e olha para o céu e diz assim: ei, céu, ô sol, vai e não vai. Aí a Bíblia diz que o tempo para durante um dia. E a Bíblia diz que nunca mais houve dia igual a esse. E eles foram lá e venceram a batalha. Mas quando eu não entendi o que você está querendo me dizer, o que é que isso tem a ver com a aliança com a minha família. Ainda que você tenha entrado numa aliança, que depois você tenha se arrependido, ainda que você tenha sido enganado dessa aliança que você formou, pelo fato de você querer honrar Deus, também se levanta e te ajuda a vencer as batalhas. Deus levanta e te ajuda a ser vitorioso, porque você está honrando a aliança que você fez, uma dupla aliança que você fez com o seu cônjuge e que você também fez com o Senhor, que é a testemunha, ó glória, do dia que nós falamos sim naquele cartório ou naquele altar. E o negócio é tão sério, mas tão sério, mas tão sério, que 400 anos depois, pula de Gênesis para Reis, Saul vai lá e manda matar os gibeonitas. Passou-se quanto tempo, quantos anos Saul reinando? 40. O abençoado morre, Davi assume com toda aquela empolgação. 3 anos de fogo na terra, ninguém explica como que a adoração está aqui, o louvor está acontecendo, a gente refere as bases, está tudo acontecendo, mas nada está fluindo. 3 anos de fome. Aí ele consulta Deus, descobre que tem um anjo que está retendo o orvalho que caiu sobre Israel. E aí ele vai consultar a Deus: Senhor, por que nós estamos padecendo? Por que a gente está passando fome? Por que a gente está plantando, está com dificuldade? O que aconteceu, Senhor? Onde eu errei? Aí Deus falou assim: foi Saul que derramou sangue inocente e quebrou a aliança. Foi Saul que mandou matar os gibeonitas. Por isso que vocês estão padecendo. Aí Davi vai lá com os gibeonitas e resolve o que precisa ser resolvido. 7 dos filhos de Saul morrem, descendência de Saul, para que seja resolvida a questão da aliança e que para Deus volte a ser favorável a abençoar. A sua aliança é uma aliança eterna. Não existe rota de saída. Depois que casou, é até o arrebatamento, até a eternidade. E você faz dar certo. Ah, para que isso não der certo. Aí você faz dar certo. Você vai orar, vai para o joelho. Você vai pedir socorro para o Senhor, para a tua aliança dar certo, para o amor. Eu achava que eu já não amava mais a minha esposa. Chegou uma época que a gente ia se divorciar, quando a gente não era crente ainda. Eu falei: e olha, acabou o amor, acabou aquele fogo. Volta para casa da tua mãe, eu volto para casa da minha. Minha tia estava lá, eu pago a pensão
gente avança. Pode ser? Pode, a gente combinou isso. Nessa tranquilidade que eu estou falando. Tá bom, não tá. Vou pegar as coisas para dar uma mulher. Aí eu aproveitei, né? A mulher saiu, eu dava uma voltinha, necessidade, estava preso. Sangue de Jesus. Volto para casa, dou uma descansada ali no sofá. Aí Deus abre a minha visão. Aí eu vejo como se fosse um filme passando na minha frente. A Vivi crescendo assim, prosperando na vida dela. Aí eu olhava para mim e tudo que eu conquistei hoje, nós que estamos hoje, eu via, né? Eu passando um Rafael desgramado, devendo todo mundo, 4 contas atrasadas. Era sempre, eu pagava sempre a última, era 4 contas dentro, eu pagava a última quando vinha um aviso de corte. Passando uma desgraceira, eu via casa, carro, só que quando eu sentava, eu deitava na cama, eu via que eu estava só. Aí eu olhava para a Vivi, falei, nossa, como essa mulher vai ficar bonita, meu irmão, com o passar do tempo. E aí eu vi o meu filho, que era essa idade, de 10, 12 anos. Aí eu via que ela se casava com outro cara. Aí eu já começava a gostar do que eu estava vendo. Já começava a me incomodar. Quando começou a me incomodar, o netinho vem passando, correndo, agarra aqui nas pernas do outro cara e diz assim, papai, meu irmão fiz assim, falei, está repreendido, capeta, em nome de Jesus, e corri para restaurar minha família. Quem está me entendendo aqui? Será que você vai dar uma salva de palmas ao Senhor? E chegamos, e a gente falou bem assim, olha, estamos perdidos, a gente precisa se encontrar com o Senhor. A gente decidiu ir ao encontro da nossa igreja. Eu falei, vamos tentar a última vez, antes da gente se separar mesmo. Vamos para o encontro, vamos ver se com Deus as coisas dão certo, porque sozinho a gente não está conseguindo alinhar nada, não tem comunicação que dá certo. Tudo estava dando errado. Bora ver se com Deus esse negócio dá certo. Bora ver se com Deus volta o amor que você pelo outro. Aí chegou um dia que eu tive que ter a conversa difícil. Lá no encontro, o pregador, ele falou assim, olha, sua mulher está aqui essa noite, chega até ela e reconheça todas as suas falhas. Eu falei, alguém está me falar? Se eu falar tudo que eu fiz, eu volto divorciado, eu volto separado. E eu fiquei naquela e começou a falar, que Deus vai te abençoar, papapá, quererê. Aí eu falei, eu vou reconhecer então hoje, aí para você ver como é orgulhoso, né? Como eu era orgulhoso. Eu não reconheci a falha, eu estava errado, mas eu bati o pé e eu estou certo. Graças a Deus, hoje na casa assim, quando eu era de igreja, escute, via ver aqui na minha mão. Chamei ela no cantinho e comecei a ter a conversa difícil. E comecei a reconhecer todas as vezes que eu havia falhado pela vida. Eu falei tudo que eu tinha para falar e mais um pouco, acho que eu até menti. Quando eu falei a mais, mas eu queria deixar tudo lá.
misericórdia do meu Deus. Quem está comigo aqui essa noite? Casamos, não tinha dinheiro para pagar casamento. Isso, não estava bem, quebrado, não tinha dinheiro. Como é que pode, né? Isso quebrado hoje? Até hoje eu não consigo entender como é que pode ser dessa fase assim. Eles tinham que ser pelo menos humilde, né? Não, orgulhoso. Era eu, infelizmente. Falei que nós vamos casar. E quando começou, falei, nós vamos casar aqui na igreja, porque a nossa igreja tem, sei lá, 10 metros quadrados, no tal local tem 30 pessoas agora. E nós vamos casar aqui na igreja, nós vamos fazer um papado, mas eu vou fechar essa festa, nós vamos casar. Eu quero casar. Eu quero a bênção de Deus sobre a minha vida. E não importa se vai ser festinha, festinha, mas não tenho dinheiro para aliança. Não se importa, tem que comprar uma aliança lá no centro para a gente botar no óleo e casar. Não se importa, não. Nossa primeira aliança, sabe quando ela custou? R$5. Não tinha dinheiro. Eu estava na prova, não tinha dinheiro. Aí quando deu uma melhoradinha, eu comprei essa daqui, custou R$600. A bicha é tão fininha que é 0,000 de grama de ouro. Ó. Mas foi através dessa aliança barata que Deus começou a fazer algo novo sobre a nossa vida. Amém. Foi através dessa aliança e dessa decisão que eu tomei de alinhar não apenas a comunicação, mas alinhar as nossas vidas, alinhar os nossos propósitos, aquilo que a gente tinha como Senhor. Aí sim, Deus começou a abençoar as nossas vidas. Eu lembro que eu casei com ela pouco tempo depois. Eu recebi uma profecia que eu seria apaixonado. E naquela profecia, a minha vida estaria às 1000 maravilhas. Eu falei, meu Deus, no dia que esse tempo chegar, a gente vai estar muito bem. E louvo a Deus pela vida da Missa Francisca, da pastora Socorro, do pastor Tiago, pastor Roberto Maia, que foram os pastores que direcionaram a minha vida. Por muitas vezes meu filho não tinha o que vestir. O ágape era da idadezinha dele. As roupas do ágape, a Missa Francisca fazia um brechózinho. E comigo ela falava, meu filho, pega as roupas, pode pegar depois do paga. Não pega, eu levava uma sacola de roupa. Não, R$100, dá R$100 na mão. Então eles foram abençoando a minha vida, me direcionando. Pegaram na minha mão, começaram a orar pela gente, direcionaram as nossas vidas. E Deus começou a nos abençoar. Aí aquele relacionamento conturbado, que a gente achava que não havia mais amor. A gente foi e começou a se amar e a se respeitar. Uma das coisas que a nossa comunicação permite é exatamente isso. A gente ter uma linha de respeito da maneira que nós falamos. Por muitas vezes não é o que falamos, mas como é que nós falamos isso. Quando você grita, está perdendo respeito. Quando você é agressivo, está perdendo respeito. Quando você começa a falar palavrão dentro do seu lado, você perde o respeito. E uma das coisas que eu queria aliança é nós não vamos perder o respeito um pelo outro. Então, ainda que eu esteja muito chateado com raiva, acontece ainda. Eu respiro, falo para essa mulher da minha vida, minha varoa, sangue do meu sangue, osso do meu osso. Eu preciso de um tempo para respirar. Mas fazer a raiva nesse exato momento. Porque se a gente começar agora, eu tenho certeza que eu falarei coisas do qual eu vou me arrepender. Então, se você puder me dar um tempo, eu lhe agradeço. E é muito rápido, parece que a gente fala isso, a gente tira bipolar, que um minuto depois isso passou lá, o negócio. Foi pronto, já está pronto. Quando a gente reconhece as nossas fraquezas dentro do Senhor, Deus também abençoa nossas vidas. Eu não vim trazer um modelo para você de casamento que não tem nada de errado, a gente tem muita coisa de errado, mas essas coisas erradas que você vai trabalhando para consertar juntos. Amém.
aí o pessoal falou assim: "Ei, vai casar? Eu vou levar um negócio para o casamento. Aí eu vou levar o frango, eu vou levar o refrigerante, eu vou levar isso, eu vou levar aquilo." E começaram a pensar na sua vida. Chegou no último, na semana do casamento, aí chegou alguém e falou assim: "Olha, Deus falou para eu te abençoar. Você vai casar em outro lugar. Se você quiser, eu posso alugar o lugar tal, o condomínio Vila Gaia para você casar. Você quer casar lá?" Querendo? Querendo. Então vamos. Aí chegou lá no Vila Gaia, a pessoa falou: "Mas aqui tem que botar uma decoração. Vou pagar a decoração." Fizeram uma decoração, casei uma decoração do casamento de praia. Tinha até tenda. Tecido vermelho, que não você olhar no negócio. Esse pastor deve ter gastado R$100 nesse casamento. Gastei um centavo. Diga assim: Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. No casamento, a gente viu outro milagre. Lembra que eu chamei todo mundo? Esse povo todo foi. Esse povo todo foi, olha. Na piscina, lotou dentro, lotou fora. Falei: "Meu Deus, vai ter cadeira." Aí eu olhei para a comida, tinha só um pedacinho de comida em cima. Aí eu falei: "Rapaz, não vai dar a comida desse povo todo, não. Porque tem umas 150 pessoas que aqui lá na festa." Aí umas disseram: "Não, né? Que eu falei para todo mundo que era da praça, só o pessoal da igreja, seria 30 sobre os 150, 120. Aí eu olhei para aquela comida e falei: "Deus, um milagre vai acontecer. Eu estou casando, eu estou bem aqui, estou feliz. Mas eu vou me preparar para pedir uma pizza depois para fazer uma graça, sacar essa comida." Olha, gente, eu convidei todos vocês, mas eu estava esperando que todos vocês viriam. Está chegando a pizza aí, vamos se alegrar. Eu já estava preparando para fazer uma graça. Aí a minha mãe chega com 2 bandejas de salpicão. Bota na geladeira 2 bandejas de salpicão e estraga. Aquele pastoso que veio. Tinha melhorado, agora piorou. Mas aí chegou uma hora que eu fui lá no meio da comida. Eu falei: "Deus, eu sei que o Senhor multiplicou 5 pães e 2 peixes aqui, bem mais que 5 pães e 2 peixes. Mas o Senhor já fez as suas maravilhas até agora, multiplica essa comida também." E eu deixei de lado, eu não comi que era uma sobrada. Eu não comi. Casamento, aquele negócio todo, aquele chuveiro. Eu ficava muito mais quando eu era. Quando eu voltei lá na comida no final da festa, estava ainda pela metade. Esse povo não comeu, não. Deus multiplicou o alimento. De tal maneira que depois vieram as pessoas que vieram tirar a decoração feia e levam para a que vocês viram. Que Deus hoje nos abençoe. Os porteiros lá que eu era do Vila Gaia, vocês já comeram? Tá, não. Eu quero os pratos de geração, mas libera aqui para ele. Porque a gente liberou um monte de coisa. Levei para casa um monte de coisa. Uma semana que é eu ainda. Diz assim: porque Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Para finalizar. Boa noite. Gostaria de ler aqui Provérbios 21. 2 versículos de Provérbios 21. Provérbios 21, 9 diz assim: "É melhor viver sozinho no canto de um sol que morar com uma esposa briguenta numa bela casa." E no mesmo capítulo, só que no 19, no versículo 19 diz assim: "É melhor viver sozinho no deserto que morar com uma esposa briguenta que só sabe reclamar." Forte, né? Quando nós falamos de comunicação, é aquela forma de falar. Meu esposo, ele é um esposo maravilhoso, um pai maravilhoso. Mas se eu chegar para ele e falar assim: "Tu não fez o que eu te falei", ele não vai fazer. Não dá. Mas se eu falar assim: "Meu amor, lembra que eu falei para você fazer aquilo? Você já fez?" Desse jeito. É automático. Por quê? No outro versículo
vezes que você for se comunicar com seu esposo, se comunique com amor, porque Deus ele é amor. E se não tiver amor, de nada vai adiantar. Amém? Fale com amor, não só com seu esposo, com seus filhos também. Porque você vai ter um lar harmonioso, um lar de paz. Um lar onde vai ter o Espírito Santo de Deus e que a paz dele vai repousar sobre a vida de vocês. Amém? Fale com amor. Todos os dias vamos conseguir? Não, porque nós somos seres humanos, falhos e pecadores. Mas, com a graça e a bondade e a misericórdia do Senhor sobre nossas vidas, todos os dias, com o coração aberto, nós vamos estar dispostos a mudar todos os dias para a nossa família. Amém? A renunciar à natureza forte, porque isso não precisa ter ensinado. Que a gente tem uma natureza forte, o eu dominador, eu quero fazer assim, eu quero falar assim, mas não é assim. Amém? O Senhor ele quer mudar o nosso caráter, a nossa forma de falar, de agir, e que Ele venha fazer assim sobre nossas vidas. Que você seja uma mulher sábia, prudente, sensata, uma mulher segundo o coração de Deus. Amém? E vocês, homens também, homens segundo o coração de Deus. Que você venha se comunicar com sua esposa, esposa, que você venha se comunicar com sua esposa. Nós temos 13 anos, mas meu amor, durante 13 anos eu conversava com você? Não. Durante muitos anos eu aguentava algumas coisas e ficava calada. Eu ficava empurrada e ele não sabia, porque ele não adivinha, né? Eu não falava o que estava acontecendo. Então, sente para conversar do amor, seja aqui, vamos conversar e fale com ele com amor. Porque o homem vai mudar se você falar a forma que você quer ser tratada. Meu amor, se você fizer assim, vai ser tão melhor pra gente. Então abra sua boca, mulher, e fale com seu esposo. E você também, homem, abra sua boca e fale com sua esposa, mas com amor. Amém? De forma branda, porque a palavra branda acaba o furor. E a gente vai ter um casamento maravilhoso. E o nosso casamento melhorou muito mesmo. E está uma bênção quando eu abri a boca e conversei com minha esposa. Tudo que machucava, tudo que estava guardado, tudo que me incomodava, porque ele não tinha como melhorar se ele não soubesse. Então, se tem algo no seu casamento, comunique, converse. Amém? Se você tiver coragem, pergunte da sua esposa. Faz uma avaliação da minha vida. Me diz os pontos fortes e o que eu preciso melhorar. Todas essas vezes que eu tive coragem de fazer isso, recebi algumas palavras e os pontos de melhoria eu não concordava. Mas eu começava a refletir: e se eu melhorar? E se eu fizer diferente? E se eu aprender essa vida? Será que melhor para o relacionamento? Graças a Deus. E fique leve, fique melhor. A minha esposa ela não sabia nem fazer o feijão quando começou. E quando ela fazia o feijão, ela não fazia o que eu fazia. Eu não comia. Mas eu tive que falar para ela: o feijão que eu gosto é aquele bem temperado. Pode meter até a buchada, eu gosto. E aí, alinhou, começou a ser feito. Então, tudo aquilo que a gente alinha tende a ser melhor. Amém? Feche seus olhos para você. Deus de misericórdia, em nome de Jesus. Essa noite nós queremos, Pai, render graça e glória da tua mão. Queremos, meu Pai, agradecer, Senhor, pela vida desses casais. Que vieram aqui essa noite para aprender um pouco mais da coisa de Escritura Sagrada. Que entenderam, meu Deus, o peso e os benefícios
esteja sobre as nossas vidas, que os nossos lares, Senhor, sejam lares de paz e de prosperidade, que a nossa casa, Senhor, seja uma casa próspera, abundante, que a nossa família, Senhor, seja uma família feliz, Senhor, seja uma família abençoada, que os nossos relacionamentos sejam relacionamentos abençoados. Pai, essa noite nós abençoamos a vida do teu povo, abençoamos, ó Pai, as famílias, abençoamos os projetos, abençoamos, ó Deus, que a partir da tua palavra, a partir do teu amor sobre as nossas vidas, nós entendemos que nós podemos mudar a cada dia, melhorar a cada dia. Senhor, continua abençoando essa casa de adoração, continua abençoando a vida do pastor Socorro, continua abençoando a vida da sua esposa, continua, meu Pai, abençoando a vida do Reginaldo, da sua esposa, e de toda a liderança dessa casa. Meu Deus, que eles possam crescer para a direita, para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, que essa casa de adoração, meu Pai, continue saqueando o inferno e povoando o céu. Que essa casa de adoração continue fazendo a diferença, Pai, na vida de famílias, na vida de homens, na vida de mulheres, na vida de crianças, na vida de jovens. Meu Deus, que o teu Espírito Santo seja sempre nos sobrecarregar. Meu Deus, que o nosso ano de 2025, meu Pai, seja o melhor ano das nossas vidas. O ano que nós vamos nos comunicar melhor, Senhor, dentro dos nossos lares. E receberemos a porção dobrada, Senhor, da tua bênção sobre as nossas vidas. Pai, se nós não temos 5, 10, 15, 20 anos de casados, mas que essa noite o Senhor possa reavivar o teu fogo sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E que nós venhamos a andar e a se comunicar e a estar em comunhão, meu Pai, como naquela época, como a gente iniciou. Que a cada momento o amor se sobressai sobre as nossas vidas. Que o Senhor se aperfeiçoe sobre as nossas fraquezas. E que o Senhor possa nos ajudar, meu Pai, a continuar caminhando na tua presença. Conduz as nossas vidas, meu Pai, a partos verdejantes, as águas tranquilas. Acampa teus anjos ao redor das nossas vidas, Pai. Nos coloca a nossa família, a nossa casa, no teu esconderijo,